você tem agonia de gente invejosa? Lembra aquela parte da história de Davi, quando o rei Saul pediu que Davi experimentasse aquela armadura para enfrentar aquele gigante? Vocês sabem que o rei Davi enfrentou aquele gigante, né? Mas antes, ele colocou a armadura que o rei Saul pediu. E ele virou para o rei e falou assim: não, eu não consigo usar isso. Eu não estou acostumado com isso. Ele tentou andar. Davi tentou andar com aquela armadura. Porque aquela armadura o protegeria daquele gigante, né? Mas Davi não conseguiu. E ele disse: isso não é para mim. Isso não é para mim. Não serve para mim. Eu não consigo andar com isso. Você já parou para pensar que aquela armadura não ficou boa em Davi porque ela não era de Davi? Aquela armadura era do rei Saul. Davi não invejou nada de Saul, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a armadura era de Saul e não de Davi. Por esse motivo, aquela armadura não ficou boa em Davi. Você já parou para pensar que não foi o rei Saul quem enfrentou aquele gigante, e sim Davi? Porque a batalha era para ser enfrentada por Davi e não por Saul. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Será? Quando algo é de alguém, não é seu. Quando algo é seu, não é de alguém. Você não tem que ficar se preocupando se as pessoas invejam o que você faz, se as pessoas querem ser como você é. Ou você não tem que se preocupar com aqueles que invejam o que você é, ou tem, ou faz, enfim. É um sentimento triste, eu sei. É um sentimento que nos deixa, às vezes, com raiva, eu também sei. Mas eu quero contar uma história pra vocês. Uma vez na minha vida eu estava muito angustiada com essa história de inveja, porque eu sempre fui muito intensa, eu sempre falei que quando eu odeio, eu odeio, quando eu amo. E é fato, gente, que hoje eu tenho consciência de que a gente deve amar as pessoas, respeitá-las como elas são e orar por elas. Mas antes eu não tinha esse entendimento. Então eu estava com muita raiva de alguém que estava com inveja, que criava situações na minha vida. E eu reclamei com Deus, sabe? E eu falei assim: Senhor, como é que eu posso gostar de uma pessoa assim? Meu Senhor, me ajuda, sabe? E nesse dia o Senhor me disse assim, amando. Que eu perguntei com raiva, injuriada: Senhor, como é que eu posso amar uma pessoa assim? E Deus me disse, no meu coração Ele falou, amando. E eu continuei na minha oração fervorosa, com raiva. Mas Senhor, como é que eu consigo amar uma pessoa que é desse jeito? O Senhor não está vendo o que a pessoa está fazendo? Como é que eu consigo amar uma pessoa invejosa como essa? E Ele me disse, olhando para mim. É somente olhando para Deus que você vai conseguir amar o seu irmão. A nossa luta, gente, nossa luta, jovens, não é contra o teu irmão, não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades. A inveja é um sentimento triste, pobre. A inveja é um sentimento que às vezes nos entristece mesmo. Mas não pense que ele pode paralisar ou impedir o que Deus tem para você. Vocês sabem da história de José, não é? José foi vendido pelos próprios irmãos, ele foi humilhado. Ele foi para o Egito como escravo e tudo o que José fazia dava certo. Tudo. Ele prosperava em tudo. Ele aceitou aquilo para a vida dele e tudo que ele fazia com a maior responsabilidade. Sabe, a esposa do Potifar deu em cima dele e ele não quis, ele foi um homem íntegro. Ele foi preso sem ter culpa nenhuma, mas ele continuou firme, sendo fiel a Deus. E lá no final da história dele, quando ele se encontra novamente com os irmãos, sim, claro, meu Deus, o que nós fizemos com ele, hoje ele é o governador do Egito, sabe? E José falou assim, olha, vocês não se preocupem com o que aconteceu, porque não foram vocês que fizeram isso comigo, foi Deus quem me mandou para cá. José não se preocupou com a inveja que eles sentiram dele. Quando lá no início da história José disse que havia tido um sonho e que nesse sonho José era grande e os irmãos estavam abaixo dele. Os irmãos ficaram com raiva dele, claro. Mas por isso José deixou de ser governador do Egito? Por isso José deixou de alcançar o que Deus tinha para ele? Não, porque José foi firme. José estava com Deus e Deus estava com José. Então eu quero te dizer, a inveja é um sentimento cruel, é um sentimento ruim. Mas não tenha medo da inveja. Não tenha medo. Isso não vai impedir o que Deus tem para você. E não se preocupe se em algum momento você sentiu isso de alguém. Peça perdão a Deus. E lembre-se sempre, o que é seu é seu.
O que é do seu irmão é do seu irmão. A armadura era de Saul e não de Davi. E foi por esse motivo que essa armadura não ficou boa em Davi, porque ela era de Saul. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração com essa palavra e que você possa ir lá conhecer um pouco mais da história de José e Davi. Amém?